Olá, amigos. No ar, mais um programa Capital Mística. E hoje eu escolhi um tema, no mínimo, provocativo. Qual é o tema? Eneagrama. Vocês já ouviram falar em Eneagrama? Alguns de vocês com certeza sim, outros, quem sabe, não. Mas o objetivo do programa é desmistificar o Eneagrama. E hoje eu tenho aqui uma convidada especial, Fabrícia Machado. O que é que ela faz na vida? Ela é uma terapeuta somática. Seja lá o que isso queira dizer. Mas então vamos perguntar para quem sabe. Ela é especialista em Eneagrama e acreditem, ela tem anos e anos de estrada nessa fascinante técnica, vamos chamá-la assim. Fabrícia, seja bem-vinda ao programa. Obrigada, Jaime. Sinta-se em casa aqui conosco. E como já é tradicional, eu começaria a nossa entrevista perguntando para você como foi que você acabou se interessando, estudando e se profissionalizando no Eneagrama. Foi bem interessante, Jaime. Na verdade, eu conheci o Eneagrama bem novinha. Eu tinha 15 anos de idade e eu queria me conhecer. Eu queria saber um pouco mais sobre saber por que eu sentia determinadas coisas, como é que eu era, por que as pessoas eram tão diferentes, às vezes de mim, assim, né? E eu queria poder entender melhor isso. E daí, eu já tinha algumas amigas psicólogas, trabalhava no meio, e eu fui buscar, resolvi fazer terapia. Quando eu fui fazer terapia, para me conhecer, aí a minha terapeuta, ninguém falava de Eneagrama na época, nunca tinha ouvido falar, né? Minha terapeuta disse, Fabrícia, se você quer se conhecer, você tem que conhecer o Eneagrama. Eu não sei se ela falou isso para se livrar de mim como uma paciente, ou se ela realmente... Não, na verdade ela já trabalhava com o Eneagrama, né? E ela resolveu apresentar, olha, você tem que conhecer, uma ferramenta que fala sobre pessoas e vai explicar muito sobre as emoções. E isso foi aqui em Floripa? Foi em Florianópolis, exatamente. Eu morava aqui na época também e era na Trindade, eu nem sei mais se ela está por aqui, a psicóloga, mas era a Vicky e ela começou a me explicar. E eu me interessei, só que eu era muito novinha, né? Então comecei a ler sobre o tema, achei interessantíssimo e quando eu tinha 20 anos, 5 anos depois, fui trabalhar numa empresa que também falava de Eneagrama. E daí fui fazer um curso de Eneagrama com 23 anos, mais ou menos, onde conheci meu marido e a gente trabalha com Eneagrama até hoje. Que interessante. E não querendo saber sua idade, nem há quanto tempo você é casada, mas mais ou menos em que ano foi isso? Eu conheci o Eneagrama, eu tinha 15 anos, são 20 anos de estudo com o Eneagrama. Eu vou fazer 35 agora. Caramba. Contei. 35. Parabéns, não parece não, mas tudo bem. Não. Agora, isso foi então há 20 anos atrás, mais ou menos em 1980. Olha, foi mais ou menos a época, na década de 80, que eu fiz também um curso de Eneagrama. Olha só. Né, com certeza você conhece o Alaor, né? Que ele não é daqui, se não me engano ele veio de Brasília. Brasília. E ele veio aqui para Floripa e ele fez, através de contatos de pessoas que se dispuseram a representá-lo, né? Então me convidaram e como eu gosto muito dessas coisas, eu digo, por que não? Aí eu fui fazer o meu primeiro curso de Eneagrama. Eu achei espetacular. E aí, como é meu jeitão, eu já comecei a comprar livros, li, coisa e tal, tereré. Mas, na realidade, era para poder saber do que é que se trata, né? Mas eu não fui tocado pelo vírus do Eneagrama, né? Na realidade, o vírus que me pegou e me arrasou foi o da astrologia, né? Mas você ficou no Eneagrama, muito bem. E aí também, puxa, olha, Eneagrama já deu uma vantagem para você, você conheceu seu marido, né? Exatamente. Caramba! E os números do Eneagrama batiam um com o outro? Deve ter batido, porque senão vocês não estariam casados, e tão né? bem casados, E bem casados, isso é mais importante, né? Porque não é só casar, é
bem casar. Exatamente. Muito bem. E no caso, vocês começaram a estudar e fizeram os estudos só aqui em Florianópolis ou foram para procurar o conhecimento em outros lugares? Na verdade eu conheci com 15 anos, mas fui começar a fazer os cursos mais ou menos com 20 anos. Sim. E fiz muitos cursos fora daqui, né? Alguns fora e outros aqui também. Conheci também o Alaor. Aliás, semana passada eu estava num congresso em Fortaleza que eu organizei, trouxe ele para palestrar nesse congresso também, né? E depois eu fui fazer vários, com várias escolas diferentes, né? A Escola Rica, que fica no Chile, na escola do Alaor Passos, então conheci diversas abordagens, que foi quando também eu comecei a fazer especializações, daí um pouco mais tarde, sobre educação somática, terapia energética corporal, integração organísmica, que onde a gente pegou a metodologia do Eneagrama e as defesas corporais, então pegou 2 mapas, né, que é o mapa das defesas corporais e também das emoções do Eneagrama. Então foi aí onde a gente começou a desenvolver e 14 anos já existe a empresa, a gente trabalha bastante com gestão de pessoas e também no cunho pessoal, como os treinamentos de relacionamento conjugal, assim, né? Então, bom, você aqui já me deu 2 indicações interessantes. Primeiro, que através do Eneagrama você também pode atuar na área quase de consultoria conjugal, é isso? Também. Exato. E também as empresas contratam os serviços de vocês. E com que objetivo, amiga? Me explica isso. Esse é muito interessante, assim. Hoje a gente está cada vez mais para fora, né? E geralmente as empresas acabam tendo às vezes muitos problemas de relacionamento, né? Às vezes não é um departamento tal que não funciona com o departamento tal. É eu que não gosto do fulano, do jeito que o fulano falou comigo, do jeito que o ciclano fala ou age ou de determinadas maneiras. Nós temos um trabalho que é o de gestão de pessoas que fala exatamente isso. Hoje um gestor, aquele que mais tem resultado com as pessoas, engajamento, né, resultado às vezes financeiro, trabalho em equipe, é aquele que mais entende de pessoas. Só que eu como gestora, por exemplo, para eu entender a minha equipe, eu primeiro preciso entender a mim mesma. Sim, naturalmente. A própria astrologia fala isso, né? Sim, com certeza. Então, o Eneagrama, ele é uma ferramenta fantástica que faz com que cada gestor compreenda as suas 9 emoções, e a gente fala de uma tríade, nós temos uma que é a principal, compreende essa emoção principal que está conosco e tem esse mapa do nosso padrão de comportamento. E através desse mapa do gestor, ele começa a entender assim, opa, quais são os meus talentos? Eu tenho várias competências emocionais que faz com que eu compreenda melhor as pessoas, veja isso, mas eu também tenho dificuldades. E daí quando ele se compreende no estilo dele ser, de agir, de pensar e de sentir, ele começa a compreender mais a equipe dele também. Sim, com certeza. E daí o resultado é inevitável, né? Ele consegue ter as pessoas mais engajadas, Eu trabalho com várias pessoas diferentes, a gente tem unidade aqui em São Paulo, Rio Grande do Sul, e cada uma é diferente de mim. Eu trato cada uma diferente. Sim, porque quando você conhece o modus vivendi e operandi de cada pessoa, você leva vantagem, né? Exatamente. Você leva vantagem. Então, o Eneagrama dá os 9 tipos de emoção da pessoa, né? Cada pessoa tem uma maneira de exprimir essa emoção. Na astrologia nós falamos que nós temos 12 tipos, mas 9 ou 12 são técnicas diferenciadas, que é aquele ditado, todos os caminhos levam a Roma, né? Exatamente. Mas quando você utiliza essa técnica, que você sabe como abordar uma pessoa, e como é que você sabe? Conhecendo as características emocionais dela. Você leva uma vantagem tremenda, porque você vai no certo, você não vai por tentativas, né? Então, você pega, por exemplo, eu não vou falar em Eneagrama, essa é a tua área, eu falo na minha, que é a astrologia. Por exemplo, você pega um camarada que é ariano, o ariano é muito brusco, né? Não é defeito, não é qualidade, é característica. Então, se ele está zangado com alguém, ele quer xingar, diz assim, você é um cachorro, e já soltou, né? Embora hoje em dia ser cachorro é uma honra e não um xingamento, mas tudo bem. O camarada, quem recebeu aquele, né, tratamento, pô, eu sou um cachorro, ele se ofendeu.
ofende. Agora, veja, se a pessoa for uma libriana, o libriano tem a característica de xingar a pessoa, e a pessoa que foi ofendida, foi xingada, ainda agradece, porque o libriano, por exemplo, vai dizer, você é um cachorro. Ela não diz, você é um cachorro, ela diz, você é o melhor amigo do homem. Disse a mesma coisa, mas de outra forma, aí você atinge resultados. E você pode jogar isso também na empresa. Quer dizer, o Enneagrama, pelo que eu estudei do Enneagrama, você também, conhecendo as pessoas, você sabe como abordar e você consegue mais resultados. Olha, o Enneagrama realmente eu acho que é uma tremenda de uma ferramenta. Vou te explorar, amiga. No próximo bloco, eu vou começar a te sabatinar sobre o Enneagrama. Se prepare, numere os ossos, porque eu vou te desconjuntar. Ok. Ok. Amigos, não saiam daí. Nós vamos para os comerciais e já voltamos. Muito bem, amigos. Estamos de volta. E agora alguma coisa aqui mudou no estúdio, porque contamos, a partir de agora, com a presença do Márcio Schultz, marido da Fabrícia, que nós estávamos entrevistando no bloco anterior, e o Márcio é o fundador do Instituto do Enneagrama, o que não é pouca coisa. Então, de saída, também devo dizer que, naturalmente, o Márcio, pelos seus estudos, também é um psicoterapeuta reikiano. Então, amigo Márcio, seja bem-vindo, você também. E já que eu estou com a mão na massa, eu já sei, porque a sua esposa já me informou, aliás, informou toda a cidade de Florianópolis, que vocês se conheceram num curso de Enneagrama. Por incrível que pareça. Pois é, pela maneira como eu vi que vocês se trataram aqui durante o intervalo, eu imagino que esse curso que vocês fizeram não valeu, porque vocês deviam estar só olhando um para o outro e o Enneagrama foi para o espaço nessas alturas. Tiveram que repetir o curso no futuro, né? Tudo bem. Mas o que é que te deu de você se interessar por Enneagrama, amigo? Eu sempre fui um curioso na área de desenvolvimento pessoal. Sempre me chamou muita atenção por que as pessoas agem de tal forma, por que tais pessoas reagem àquilo que eu disse de maneira tão pouco provável. Por que isso acontece? O que me estimula? Isso sempre me chamou muita atenção. Mas foi há uns 15 anos atrás, que eu trabalhava junto com meus pais no ramo lojista, que eu comecei a trabalhar com a área de treinamento e ter que lidar com pessoas. Sei. E o que exige da gente maior habilidade e compreensão sobre as diferenças entre pessoas. E aí me caiu de bandeja um amigo que tinha estudado uma escola gurdjieffiana em Londres e que conhecia o Enneagrama e me disse: Márcio, se você quiser entender sobre as emoções, sobre as motivações das pessoas, você tem que conhecer o Enneagrama. Eu não tinha ideia alguma do que era o Enneagrama, mas nós fizemos rapidamente um grupo de estudos. E nesse grupo de estudos eu comecei a entender o que ele queria dizer. As motivações diferentes, como, por exemplo, a raiva poderia gerar uma motivação de autoexigência, e também persistência, que na dose certa podia ser até bom. Persistência é uma competência emocional, mas em excesso o iracundo começava a ser muito exigente, crítico, o famoso cri-cri. Sim. Como o orgulho também poderia ser uma competência emocional, quando faz com que o indivíduo se sinta capaz, mas quando em excesso ele não consegue dar o braço a torcer e sofre por consequência disso. Me pareceu muito interessante e muito fácil de absorver, e essa paixão veio logo a seguir. Eu gostei muito do tema, fui buscar estudos a respeito do Enneagrama, conhecer pessoas que trabalhavam com o Enneagrama, e dei a sorte também de conhecer um psicoterapeuta corporal aqui em Florianópolis, o Manuel Brandão, um psiquiatra que trabalhava com uma formação em psicoterapia corporal haitiana e conhecia o Enneagrama. Então foi fácil depois fazer as pontes entre a leitura corporal haitiana e o Enneagrama, ou seja, como as emoções e o corpo estão relacionados, como tensão corporal, músculo está ligado à emoção. Como eu posso ler isso nas pessoas? Olhar para ela, olhar para o tom, escutar o tom de voz, olhar para as principais tensões corporais e começar a compreender como está a consciência desse indivíduo. Olha, caramba. Muito bem. Então, olha, diante desse preâmbulo, vamos começar a sabatina, né, amigos telespectadores?
Então, pela ordem, primeiras damas, né? Vamos colocar essa nossa amiga mistura de virginiana com escorpiniana em xeque. Eu adoro colocar as virginianas em xeque. Cuidado! Muito bem, vamos lá. Amiga, rapidamente, o que é o Enneagrama? O Enneagrama é uma ferramenta que fala sobre as pessoas. É uma ferramenta, é um mapa que fala sobre as 9 emoções humanas e como elas influenciam a todo momento o nosso comportamento. E o Enneagrama, ele explica por que a gente pensa, sente e age de forma diferente e compreende que as 9 emoções, ou seja, que são os vícios emocionais do Enneagrama, são a raiva, o orgulho, a vaidade, a inveja, a avareza, o medo, a gula, a luxúria e a indolência. Caramba, quase aqui que nós temos os 7 pecados capitais e mais 2 que vocês arranjaram de... São os venais. Já viu só? É interessante, né, que os pecados capitais, na etimologia da palavra, você deve saber, a palavra pecado vem do um termo de arqueria, né, errar o alvo. Claro que no cristianismo isso tomou um peso do erro, né, do errado, mas não do ato de errar, que seria errar o alvo. Por exemplo, por orgulho, eu quis dizer, é verdade, você tem razão, e não consegui. Então, o que eu queria se perdeu, eu errei o alvo. Entendo. Olha, já estou gostando da tua filosofia. Agora, tá bom, você nota 10. Ok? Tirou de letra a pergunta. Eu tenho que fazer perguntas mais difíceis. Eu ainda vou colocá-la em xeque até o fim do programa, prometo. Por favor, eu sou boazinha, eu só sou escorpião. Ok. Agora, já sei o que é. Agora, Márcio, explica para nós aqui, que nós estamos mortos de curiosidade. Para que serve? Essencialmente, o Enneagrama está hoje na humanidade para ajudar a gente a reconhecer um pouquinho mais a diferença entre o nosso ego, a nossa personalidade e nós mesmos. Eu costumo dizer o seguinte, que em termos de autodesenvolvimento, nós podemos estar ligados a 3 fases do autodesenvolvimento. A primeira delas é onde 90% das pessoas está, ou seja, a total identificação com o ego. O indivíduo não reconhece, ele acha que é o mundo que tem que mudar. O outro jamais poderia ter agido comigo dessa maneira. Ele não reconhece que ele está enrolado com o seu próprio ego, ele não consegue distinguir-se do ego. A segunda fase, a segunda etapa do autodesenvolvimento é a etapa que o indivíduo reconhece, não, isso não sou eu não queria ter agido assim, esse é o meu impulso, esse é o meu medo, essa foi a minha raiva, esse é o meu ego. Ele começa a se reconhecer como não ele o ego, não como uma coisa misturada, mas aspectos da personalidade dele se manifestam em determinados momentos. Nós no trabalho do Enneagrama trabalhamos muito com as pessoas, ajudando-as a trazer desse primeiro momento a total identificação com o ego para o segundo momento, onde o indivíduo começa a reconhecer que ele não é o ego. É engraçado porque a gente no Enneagrama fala desses 9 perfis de personalidade, os 9 tipos humanos, e ajudamos as pessoas a identificar qual é o tipo delas. Mas isso tem como objetivo que eles reconheçam que eles não são aquilo. Ou seja, eu não sou um tipo, eu sou uma pessoa, que é o terceiro momento, quando o indivíduo começa a reconhecer, ora, se eu não sou essa personalidade, se eu não sou esse tipo, então quem eu sou? Qual é a minha real identidade? Todo o trabalho do Enneagrama, seja no Instituto Enneagrama, seja em qualquer outra escola que desenvolve trabalhos, acaba tendo essa direção. Oferecer ferramentas para que haja uma desidentificação do ego e um reconhecimento do que o que é a essência, o que é realmente o ser. E Jaime, queria acrescentar uma coisa. Para eu mudar, né, às vezes a gente tem muitas coisas obscuras na nossa personalidade que a gente não gosta mais. Geralmente os outros percebem isso na gente mais do que a gente mesmo, porque a gente não foi acostumado desde pequena a se conhecer, né? Ninguém perguntava para você assim, como é que você foi, o que você está sentindo hoje, qual é a tua sensação, quais são as tuas emoções. A gente, né, que nota tirou na escola, como é que você se comportou, se você foi boa menina ou bom menino. Então, para eu poder fazer mudanças e ser uma melhor pessoa, primeiro eu preciso me conhecer e me reconhecer. Para eu saber que eu sou crítica e exigente com as pessoas, primeiro eu preciso saber que, eu tenho um pouco de raiva dentro de mim. E raiva por algumas questões que já vem desde a infância. E eu só posso fazer mudanças a partir do momento que eu olho para mim.
Então, por isso que o Enneagrama ajuda muito, a gente se conhecer melhor como pessoa. Se eu me conheço, eu começo a prestar mais atenção. É que nem um cacuete, assim, né? Se ninguém me falar nada que eu tenho um cacuete, talvez eu continue assim. Agora, se eu tiver consciência que ele está aqui porque eu me sinto inseguro, porque eu tenho medo, porque eu tenho raiva, seja lá o que for, eu começo a desmanchar o padrão de comportamento. Com certeza, com certeza. Bom, olha, o que você está me dizendo, Fabrícia, é uma coisa que há muitos anos atrás, um filósofo da Grécia Antiga, ele magistralmente sintetizou: homem, conhece-te a ti mesmo. E todo processo de evolução e todo processo de mudança começa sempre o quê? Pelo diagnóstico do teu próprio eu, quem eu sou. Né? Eu sabendo quem eu sou, eu posso dizer, bom, e para onde eu quero ir? E aí, se eu sei quem eu sou, eu posso definir se para onde eu quero ir tem a ver com quem eu sou ou não. E eu posso replanejar minha vida. E há muitos anos atrás, numa universidade americana, fez um estudo de que pessoas que sabiam quem elas eram e para onde elas queriam ir na vida, essas eram as vencedoras em termos materiais, profissionais, pessoais, conjugais. Isso é uma estatística que foi feita, típico de universidade norte-americana, né? E realmente o Enneagrama é um valioso instrumento para ajudar as pessoas a se conhecerem. Portanto, olha, muito legal essa coisa. Ficou faltando uma perguntinha que nós vamos fazer no próximo segmento. Portanto, amigos, não saiam daí. Eu tenho pena de vocês que vocês vão assistir os comerciais. Eu vou ficar aqui conversando sobre Enneagrama com meus amigos. Até já. Ok, amigo, estamos de volta entrevistando o casal de especialistas em Enneagrama. A Fabrícia Machado e o Márcio Schultz. Então, amigos, já sei o que é, já sei para que é que serve. Agora, o como funciona, eu quero entrar num lado mais prático. E, novamente, vamos ver se agora eu enquadro a minha amiga Fabrícia. Fabrícia, vamos lá. Me explica. Você, no primeiro bloco, eu me lembro bem, você falou sobre o uso do Enneagrama para resolver ou ajudar a resolver crises conjugais. Pois bem, me mostra um exemplo típico de como é que você vai conseguir resolver o problema de um casal que tem uma relação mista de amor e de ódio no seu relacionamento conjugal. Sai dessa agora que eu quero ver. Ok. Olha, é muito interessante como o Enneagrama ajuda nos relacionamentos conjugais, Jaime. Por quê? Eu sempre fico me perguntando, né? A gente deu um curso semana passada e eu ainda falei sobre isso. A gente se atrai pelo oposto, né? Eu casei com o Márcio porque eu vi coisas diferentes, né? Gostei do jeito dele e ele é super diferente de mim. E a maioria dos relacionamentos conjugais são assim. A mulher é de um jeito, o marido é de outro, um é mais agressivo, o outro é mais passivo, um é mais amoroso, o outro é mais ativo. E a gente atrai o diferente e depois, quando a gente se casa, a gente quer mudar o outro. Que é bastante arrogante da nossa parte, tanto da esposa quanto do marido, né? Mais da esposa. Então você tem que fazer Enneagrama. Eu morro e não ouço tudo. Tudo bem, vamos lá. 1-0. E onde o Enneagrama pode ajudar no casamento? Né? Por exemplo, quanto mais eu me conheço, mais eu reconheço que eu tenho dificuldades. Muito mais eu reconheço, eu tenho mais compaixão, um pouco mais de humildade. Porque se eu quiser apontar defeitos para o meu marido, para me separar dele, eu consigo fazer amanhã como uma boa escorpiana e ainda convenço a mãe dele de que eu sou a vítima, não é verdade? Eu como astrólogo, eu já disse isso várias vezes aqui no decorrer dos programas que eu já fiz, que eu prefiro enfrentar uma manada de elefantes enlouquecidos do que um escorpiniano aborrecido comigo. Então... Eu sou boazinha.
Mas a gente na verdade, por exemplo, sendo diferente, eu sempre vou querer que ele vá mudar para poder satisfazer os meus desejos, as minhas coisas. Então o Enneagrama nos mostra como a gente pode olhar mais pra gente. Se alguma coisa não tá bem no meu casamento, às vezes pode ser que eu estou um pouco frustrada, eu tenho raiva de algumas coisas que está comigo, ou eu tenho um pouco de insegurança no momento de vida que está, ou eu sou um pouco orgulhosa e quero que as coisas sejam do meu jeito, ou eu sou um pouco luxurienta e as coisas são intensas e o meu marido é mais tranquilo. Só que a gente não compreende que foi a tranquilidade que me fez me sentir mais em paz e assim acabei me atraindo. Sim. Então o Enneagrama nos mostra como a gente poder compreender esse mapa e compreender o outro também do jeito que ele é. Certo. Se eu entendo como o outro é e que emoções estão por trás disso, qual é esse perfil de comportamento, eu começo a aceitar mais o outro. Sim. Né? Eu começo a aceitar mais ele. Então, ao invés de eu criticar, eu começo a ver beleza naquilo que eu não tenho. Porque é óbvio, eu posso... Ele tem várias coisas que eu não tenho, o meu marido. Então, eu posso começar a admirar isso. E automaticamente os dois crescem. Agora, se eu quiser arranjar defeito, eu arranjo para ontem. E daí, quanto mais eu critico, quanto mais a gente critica o outro, e isso o Enneagrama nos mostra, Jaime, mais a gente se torna vítima. Porque se eu estou criticando o meu marido, eu automaticamente não preciso mudar, porque a culpa está com ele. Por que é que eu vou mudar? Olha, na astrologia nós costumamos dizer que as pessoas não têm culpas. Como também as pessoas não têm qualidades nem defeitos. Elas têm características. Qualidade ou defeito são os usos que as pessoas fazem das suas características. De alguma maneira eu estou entendendo que você também diz que no Enneagrama também tem essa filosofia, é isso? Exatamente. Quanto mais a gente está apegado ao nosso ego, ao nosso jeitão de ser, aquilo que o Márcio disse que é síndrome de Gabriela, eu nasci assim, você sempre assim, não, a gente vai criando um jeito para se estruturar na vida, para ser aceito, para se relacionar. Mas a gente pode desconstruir algumas coisas que nos fazem mal e fazem mal para as pessoas. Então, não existe tipo melhor de Enneagrama. Existem pessoas boas e pessoas más, mas não existe tipo melhor ou pior. Existe característica. E quanto mais eu reconheço aquelas que são negativas, como essas emoções negativas que eu te falei, mais elas ficam menores. Porque ao invés de eu olhar para o outro, eu vou olhar para mim. E daí eu mudo na minha relação. E não é o meu marido que vai mudar, sou eu que mudei. Então, quando eu mudo, a minha visão em relação ao companheiro muda também. Então, aí o amor aparece mais. De onde a conclusão que a gente chega é que não há casamento insolúvel, né? Todos eles têm solução. Agora, também é aquele caso. Aí entra uma variável que essa não tem quantificação. Ou um casal se ama ou não se ama. Se o casal se ama, seria, vamos dizer uma palavra forte, estupidez, o casal não fazer tudo o que tiver ao seu alcance para tentar salvar um casamento que esteja em crise, não é verdade? Mas aí, como você bem disse, é necessário cada um dos componentes dessa parceria se autoconhecer, fazer uma profunda análise de consciência e dizer, bom, vamos debater, vamos negociar, vamos administrar nossa crise. É por aí, amiga? E uma outra coisa, Jaime, que eu acho bem importante. É muito comum eu ouvir os casais dizendo assim, mas ele que precisa disso. Eu vou em busca disso, mas ele não vai. Então, o que adianta eu mudar se ele não vai mudar no que ele não dá bola para essas coisas? Ou vice-versa, né? Eu busco isso, minha mulher que não dá bola para isso. O que acontece é o seguinte, você nunca vai mudar o teu companheiro, mas você pode mudar você mesmo. E quanto mais você evolui, você amadurece, maturidade emocional, mais você ajuda o outro a amadurecer também, a melhorar. E se você for muito e o outro não for, aí você pode tomar alguma atitude na sua vida mais consciente, né? Fabrícia, eu gostei do que você disse. Acho que você está coberta de razão e de sabedoria. Parabéns, concordo em gênero, número e grau. Muito bom, obrigado. Bom. Aprendi mais uma hoje. Que bom. Márcio, agora você. Sei também que o Enneagrama pode ser muito efetivo na gestão de pessoal de uma empresa. De que forma? Esse tem sido um alvo muito interessante nos últimos anos para a gente no Instituto Enneagrama.
utilizar o Enneagrama como ferramenta na área de gestão. O principal foco nosso é ajudar o gestor a entender o seu estilo de gestão. Porque hoje tem muito livro, muita coisa escrito a respeito de como é que eu faço para dar certo. Se você for ver as livrarias, tem muita literatura do como falar em público, como dizer a coisa, como dar certo. E a maioria das pessoas está procurando um como dar certo. E nessa procura de como dar certo, às vezes eles se veem longe deles mesmos, começando a ser uma pessoa que eles não são. E é a tendência a não funcionar mesmo. Então, muito que nós fazemos no trabalho com o Enneagrama é ajudar primeiro o gestor a entender o seu estilo de gestão. Desse composto de 9 competências emocionais, quais são as 3 competências emocionais principais? Qual é o meu estilo de gestão? Qual é a minha maneira de levar as coisas? Hoje eu estava dizendo até numa empresa, coisa do tipo, de um departamento, passou um gerente e ficou um ano. Depois do segundo ano passou outro gerente e o terceiro ano um outro gerente. As pessoas da equipe que ficaram vão poder falar. Quando fulano estava aqui, as coisas andavam assim. Já quando Ciclano estava aqui, as coisas andavam assado. E quando Beltrano estava aqui, tínhamos uma outra maneira de lidar com as coisas. Não tem como ser diferente. Cada gestor vai empregar seu estilo de gestão. E é importante que seja assim. Vai dar sua identidade, mas infelizmente a maior parte das pessoas não tem noção da sua identidade. Então esse é um dos elementos que a gente trabalha, autoconhecimento ligado à gestão de pessoas, mas também dando olhos para que o gestor reconheça as diferenças entre pessoas. Nós estávamos finalizando um grupo ontem na Influ, em São José, e um dos gestores nos disse assim: olha, Márcio, teve para mim o antes e o depois do Enneagrama. E como assim? Antes eu olhava as pessoas e de fato eu olhava para elas pensando, ora, se eu faço, por que ele não faz? Se eu dou conta, por que ele não deu conta? Se eu entendi, por que ele não entendeu? Se eu estou aqui aguentando o filme, por que ele não aguentou? Eu olhava para as pessoas, como você diz, Márcio, como clones de mim mesmo. Eu não via pessoas. Eu via clones que funcionam e clones lesados, que não funcionam. E alguns dizendo assim ainda, e eu tenho o dever de arrumar aqueles coitados que não estão andando direito. É muita prepotência nossa, mas infelizmente muito gestor pensa assim. E pensa com a melhor da boa vontade, das boas intenções. Vou ajudar a minha equipe, tentando fazer com que eles sejam como eu sou. Esse é um dos temas que nós trabalhamos. Ajudando o gestor, e foi o que esse indivíduo nos disse ontem, que antes e depois foi o seguinte: agora eu enxergo as pessoas, eu enxergo o potencial de cada uma delas. Eu enxergo que ela não é como eu, tem um outro potencial. Nós estávamos em São Paulo há uns meses atrás, e uma gestora me disse assim: Márcio, o problema das pessoas é que elas não se esforçam. Esse é o problema das pessoas, elas não se esforçam. Eu já tinha conversado uma meia hora com ela e percebido que ela tinha muito ímpeto e muita criatividade. Disse a ela: como é que é botar todas as tuas ideias, teus anseios no papel? Na hora ela já fez cara feia. Putz, no papel a coisa fica difícil. Então vejamos, e se eu trouxer uma pessoa para trabalhar com você que seja hábil em botar no papel, organizar? Ela não deixou nem terminar e disse: minha antiga secretária, ela era assim, eu chegava com uma ideia na empresa, ela já vinha com um orçamento no dia seguinte daquilo, funcionava que era uma maravilha. Aí eu perguntei: e essa tua secretária tinha muito ímpeto, criatividade? Não, Márcio. Então vai ver que ela não era esforçada, né? Ela parou. Ou você que não era esforçada e não botava no papel? Ela parou de novo. Falei: tá vendo que eu quero chegar? Vocês duas eram esforçadas, de forma diferente. Então esse é o olhar que nós damos aos gestores, na gestão de pessoas. Como enxergar o potencial que está ali, que não é aquilo que você gostaria que fosse, mas que está ali, e que é diferente do teu potencial, e por isso mesmo, complementar. Juntos somos muito mais do que indivíduos sozinhos. Esse é muito o nosso tema na gestão de pessoas. Olha, tá aí, muito interessante realmente, e acredito que sim, funciona. Uma empresa que contrata serviços de consultoria, de coisas ditas diferentes, ocultas, misteriosas, qual é o diretor executivo ou diretor-presidente de uma empresa que tem conhecimento de Enneagrama? Pouquíssimos, né? Mas o camarada diz: espera aí, vamos pagar para ver o que é que isso pode nos trazer. E vocês levam uma proposta desse tipo para o camarada, é impossível que o camarada não se dê conta: meu Deus, isso aqui é uma mina, e eu vou explorar essa mina.
E, naturalmente, com isso, é impossível que, com o tempo, não surjam resultados altamente positivos, não é verdade? É por aí. O que é que vocês acham, amigos telespectadores? Não dá o que pensar? Eu estou aqui elaborando. Amigos, estamos indo para mais um intervalo e voltamos logo, logo. O próximo bloco é o bloco de Caminho das Pedras. Não se esqueçam. Já voltamos. Que existe há 14 anos, basicamente trabalha com treinamentos e cursos de autodesenvolvimento no âmbito de gestão de pessoas, empresarial e também pessoal, né? Além de palestras, o Márcio deu algumas palestras aqui, fora também, como Portugal, Califórnia, mas principalmente no Brasil. Então, palestras de gestão de pessoas, as competências emocionais na gestão, a Você Se Conhece, são palestras que falam sobre as emoções humanas e como elas influenciam na gestão e como elas influenciam no nosso relacionamento dia a dia. E também alguns cursos de cunho pessoal, que é o Enneagrama nos relacionamentos conjugais. E para o segundo semestre a gente está trazendo uma maratona, que são de profissionais que falam do Enneagrama, alguns de São Paulo, tem um chileno, um português. Então, cada mês, tipo julho, agosto, setembro, vai ter uma maratona com temas específicos e empresariais que a gente está trazendo os profissionais de fora aqui para Floripa. Essa é uma situação bastante singular. Não se sabe ainda nenhum outro momento, né, no Brasil sem dúvida, mas também não lá fora, da situação de trazer profissionais do gabarito que nós estamos trazendo, que com larga experiência com a aplicação do Enneagrama em áreas específicas no mesmo evento. Então, a gente chamou isso de Maratona do Enneagrama e vamos estar em 5 profissionais trabalhando temas específicos de aplicação prática na empresa com o uso do Enneagrama. Desde desenvolvimento de um plano de carreira, desenvolvimento pessoal da pessoa, processo de seleção, utilizando o Enneagrama como ferramenta auxiliar, coaching, como um coaching pode ser potencializado, se eu entendo um pouco mais dos potenciais e das competências emocionais do interlocutor. E um último modo, que é a espiritualidade do Enneagrama. Como a gente se desidentifica mais do ego, a gente entra em contato com algo mais essencial. Sim. Ou seja, com o nosso eu mesmo, né? E a impressão que dá, assim, bom, vocês têm um leque aberto. Qual seria o público-alvo? Tem 2 alvos que nós temos nos dedicado nos últimos anos. Um alvo seria literalmente as empresas, né? O gestor. E para essa maratona, por exemplo, o público-alvo são os gestores. Todo mundo que tem cargo de liderança. Porque todo mundo, Jaime, tem cargo de liderança, sabe a dificuldade de lidar com pessoas. Né? Às vezes, uma pessoa que não está em cargo de liderança tem um conflito conjugal, familiar, né? Ou não. Né? E não dá muitos olhos para isso. Mas quem está em cargo de liderança sabe o que é conflito de relacionamento. Sabe o que é ter uma intenção de ajudar alguém e ser mal compreendido. Sabe o que é ter que lidar com a motivação das pessoas. Sabe a dificuldade que é. Então, um dos alvos nos últimos anos tem sido esse gestor. Essa pessoa que trabalha com pessoas, coordena pessoas, seja um grupo de 3 pessoas ou de 200 pessoas, mas que quer ter melhores habilidades, maior capacidade de lidar com as diferenças entre pessoas. Esse tem sido... E para isso, os treinamentos específicos, né? O módulo de 28 horas de gestão de pessoas, uma formação de facilitador interno de 6 meses. E existe um leque de possibilidades, dependendo do nível de interesse e da necessidade que esse gestor tem. E esse segundo público-alvo seriam já não pessoas que estão no cargo de liderança, mas que querem autoconhecimento. Autoconhecimento aplicado na área de relacionamento conjugal, né? Autoconhecimento aplicado ao próprio autoconhecimento. Eu quero me conhecer melhor, tenho dilemas existenciais, eu quero compreender mais de mim mesmo. E esse também é um alvo que a gente tem se dedicado. E por que o gestor, Jaime? Sabe o que eu fico pensando? Quando a gente ocupa um cargo de liderança, não é à toa. Um líder, ele influencia muitas pessoas. Sim. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande. Logo, a gente precisa ter um pouco mais de consciência. Sim. E quem é mais consciente da relação é o mais responsável. Então, quando a gente traz o Enneagrama para os gestores, a gente atinge muitas pessoas. Porque o gestor muda como pessoa, ele também muda em casa, com a esposa, compreende melhor a sua equipe e ele influencia uma equipe inteira. Então, por isso que é o mágico de trabalhar com o Enneagrama dentro das empresas também.
E é engraçado que esse trabalho com gestores, que é um trabalho que a gente tem feito nos últimos 6 anos, dos 14 anos que trabalhamos com o Enneagrama, ele veio numa hora interessante, porque inicialmente a gente pensa um pouco assim, né? Quem são as pessoas interessadas em autoconhecimento? E aí a gente imagina o ambiente empresarial, talvez esse não seja um ambiente interessado em autoconhecimento, bem pelo contrário. Há uma necessidade e uma sede. Mas claro que nós não podemos entrar com um discurso só do autoconhecimento, mas sim a aplicação dele. Quer conhecer um pouco melhor de como as pessoas com quem você convive, lidera, reagem ao teu estilo de liderança? Opa, isso eu quero. Quer saber lidar melhor com os conflitos de relacionamento entre membros de equipe? Opa, isso eu quero, porque essa é a vivência do gestor. Ele sente na pele. E é incrível que pareça, ele entra numa sala, né, ele entra num treinamento desse e quer se conhecer também. Mas não pelo motivo do autoconhecimento, mas sim pelas dificuldades que ele está vivenciando no dia a dia dele. E das 15 mil pessoas que já participaram do nosso trabalho, 80% são profissionais de empresa e a maioria gestores. E isso é muito legal. Com certeza. Então, meus amigos, vejam bem. Se vocês convivem num ambiente de trabalho meio problemático, talvez vocês precisem do Enneagrama. Se você é um chefe e está tendo dificuldades em convencer os seus subordinados a fazerem exatamente aquilo que você quer que eles façam, independente de você ter ou não razão em querer o que você quer, acho que vocês também estão precisando do Enneagrama. Se você pertence à alta direção de uma empresa e você está notando que os diversos departamentos componentes do organograma da empresa estão em permanente guerra e atrito interno, e isso refletindo na produtividade da empresa, eu acho que vocês também estão precisando do Enneagrama. Por outro lado, tirando a parte profissional de lado, se você não se entende e você está se sentindo em termos de vida mais perdido do que um cego num tiroteio, vocês também estão precisando do Enneagrama. E também, se você e sua esposa mal se falam, ou quando se falam é para se acusar mutuamente, de cara, a astrologia nos diz que as pessoas não têm culpas. Culpa de quê? De serem como são? Mas com certeza também o Enneagrama pode ser útil. Para quê? Para que vocês se conheçam e, por que não, que vocês também conheçam o seu parceiro ou a sua parceira. Vocês com certeza precisam do Enneagrama. Olhem quantas coisas vocês poderiam usar em relação à vida de vocês, utilizando um instrumento útil. Você tem um filho ou uma filha que não há diálogo, que estará havendo. Pode ser que com a ajuda do Enneagrama vocês saibam exatamente o que é que está havendo. E pode ser que talvez, quem sabe, a culpa não seja só do filho, hein? Pode ser que a culpa seja de vocês também. Ou se for do filho, deve haver uma maneira útil e prática para fazer com que o filho de vocês ou a filha de vocês caia na real, aprendendo que os pais nem sempre são quadrados. Então, nada que o Enneagrama, com os instrumentos que ele possui, não possa resolver. Então, meus amigos, a conclusão que eu chego é a seguinte: o Enneagrama é uma técnica que vale a pena ser utilizada. E como utilizar essa técnica? Isso é simples, procurem por eles. E como encontrar essas duas feras? Simples também. Aí entra, você quer algo? Lute pelo que você quer. Velho ditado espanhol, né? O não você já o tem, procure o sim.
Quer encontrar o sim? Nada mais fácil, é aí que entro eu entregando o caminho das pedras. Se vocês querem entrar em contato com a Fabrícia e com o Márcio, liguem para a TV Capital, escrevam para a TV Capital. Eu peço à técnica que coloque o telefone da TV Capital, se não me falha a memória, 3334-8270, e o e-mail da TV Capital, www.tvcapital.com.br. Ou então, se vocês quiserem também, com o maior prazer, eu me disponibilizo para tanto. Meu celular 9982-3651 ou meu e-mail jdalmal@uol.com.br. Prometo que eu vou dar o telefone e o endereço dos meus bons amigos Fabrícia e Márcio. Meus bons amigos, lastimavelmente o nosso programa está chegando ao fim. Digo lastimavelmente porque eu gostei muito de ter entrevistado vocês. E eu espero que no futuro vocês venham fazer novas visitas aqui mostrando as maravilhas do Enneagrama. Então eu vou ficar aqui em stand-by, esperando que vocês me contem novas novidades e que vocês possam maravilhar os telespectadores com o poder do Enneagrama. Eu quero agradecer de coração a presença de vocês dois. Contem com um novo amigo e sucesso no trabalho de vocês e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigado, Fabrícia. Obrigado, Márcio. E aos nossos amigos telespectadores, me despeço com o coração pesado. Gostaria de continuar conversando com vocês, mas o que é que vai se fazer, né? Outros programas estão esperando na fila para acontecer. Então, já fica marcado o nosso próximo encontro, semana que vem, neste mesmo canal, neste mesmo dia, neste mesmo horário. Desejo uma ótima semana para vocês, recebam o meu abraço e até a próxima.